Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Versículo 28. Que cada um examine a si mesmo, e assim como o pão e beba o cálice. Versículo número 33. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Esse momento é um momento muito solene, muito especial, em que nós paramos para uma das cerimônias mais importantes que nós temos nessa igreja. Ellen G. White, no livro Desejado de Todas as Nações, diz que quando nós estamos nesse momento, parando para refletir no pão, no vinho, no lava-pés, Jesus se faz presente. Quando nós saímos do quarto, da casa, cruzamos aqui essas portas, lavamos os pés, nos preparamos para os emblemas, a pergunta que nós devemos fazer é: para onde nós devemos olhar? Nesses momentos tão marcantes e especiais, para onde devemos olhar? E Paulo nos ensina, em 1 Coríntios 11, aonde devem estar os nossos olhos e também o nosso coração. Veja o que o texto diz, no capítulo 11, e versículo de número 26. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Isso significa que, quando você vem participar de uma Santa Ceia, os seus olhos, sua atenção, precisam voltar-se para trás, não para alguns meses, não para alguns anos, não para algumas décadas, mas para alguns séculos. E todos nós somos convidados a colocar nossos olhos na cruz de Cristo essa noite. A morte de Cristo teve um propósito. Suas lágrimas no Getsêmani, seu suor e seu sangue não foram por acaso. Ele assumiu a ira de Deus por nós. Ele assumiu o salário do pecado por nós. Cada gota de sangue não foi em vão, tinha um propósito. A cruz não é um lugar romântico. A cruz é uma expressão do amor, da graça e da ira de Deus. Porque Ele não tolera a existência do pecado. A morte do seu Filho testifica que para os problemas humanos que são caracterizados pelo pecado, a saída não é humana, a saída é divina. E essa saída divina consistia em que o Verbo deveria se fazer carne e habitar entre nós, cheio de graça, de verdade e glória. Mas também o Verbo iria assumir em sua pele a iniquidade de todos nós. Participar de uma ceia é olhar para trás. Oração que disse: meu Deus, por que me abandonaste? É olhar Isaías 53, olhar aquele cântico tremendo que fala de um amor a esse mundo como um grande arquiteto ou engenheiro, porque não é de construções que este mundo mais precisa.
Jesus não veio a esse mundo apenas como médico dos médicos, porque não é só de cura que esse mundo precisa. Jesus veio a esse mundo como Salvador, porque é o que mais esse mundo precisa. Certa vez alguém perguntou para Martin Luther King Jr.: você não tem medo de morrer? Você sofre ameaças sucessivas e você não tem medo de morrer? E ele disse: não, eu não tenho medo de morrer, porque eu já contemplei a glória de Deus, e a glória de Deus está na cruz de Cristo, e é nessa cruz que eu me glorio. Se você quer ter sentido e profundidade em sua caminhada para o céu, passe mais tempo aos pés da cruz. É para lá que nosso coração precisa se voltar todos os dias. Em segundo lugar, Paulo diz, repito o texto com ênfase na parte final: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até quando? Então tem um olhar retrospectivo, eu olho para trás, mas Santa Ceia também é um lugar em que nós devemos olhar para frente. O nosso Senhor morreu, mas a tumba está vazia. Ele agora está com suas mãos erguidas no santuário celestial, mas ele prometeu voltar, e essa promessa é real. Por dezenas, centenas de vezes ele disse: eu vou voltar. E é interessante que o Salmo 24 diz assim: abri ó portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso nas batalhas. Abri ó portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso nas batalhas. Aí você diz: mas esses versos se referem à intronização de Cristo. É verdade. Mas a Bíblia diz que ele virá com poder e grande glória. Daqui a pouco, nós estaremos em um lugar onde nunca mais as lágrimas serão registradas por perdas. Estaremos em um lugar que jamais iremos sepultar nossos mortos. Estaremos em um lugar que jamais o seu coração registrará dor, sofrimento ou mágoa. E esse lugar só será possível por causa de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Quem é que nos faz sonhar no céu? Quem é que faz o nosso coração se voltar a um passado, há 2000 anos atrás, que nós não presenciamos, que nós não testemunhamos? Quem faz isso é a pessoa do Espírito Santo. É Ele que coloca uma esperança genuína e um anelo sincero pela pessoa de Cristo, porque onde o Espírito estiver, ali Jesus será exaltado. Mas no versículo número 28, nós encontramos agora o terceiro lugar que nós devemos olhar. Primeiro nós devemos olhar para a cruz, depois devemos olhar para as nuvens, mas o verso 28 diz que cada um examine a si mesmo, e como pão e beba do cálice. Paulo agora está dizendo que nós que olhamos para trás, nós que olhamos para frente, também devemos olhar para dentro. Uma das piores tragédias da vida é você correr tanto, mas correr tanto e correr tanto, que você não tem tempo de olhar para as suas próprias condições e para o seu próprio coração. É impossível participar de uma Santa Ceia sem ter uma reflexão profunda, sem se conhecer, sem conhecer suas lutas, suas quedas, seus fracassos, suas tentações. Agora entenda uma coisa: é impossível você se conhecer sem Deus. E essa é uma realidade tão clara nas Escrituras, que Davi disse: sonda-me, ó Deus. Você não se conhece tão bem o tanto quanto Deus te conhece. Talvez a gente olhe para as nossas próprias necessidades com uma pequena luz, procurando alguns recantos da nossa alma.
Mas quando o Espírito Santo trabalha em nossa consciência, Ele coloca um feixe de luz extremamente forte e poderoso, capaz de iluminar cada área de nossa vida e apresentar as reais necessidades de nossa alma. Você nunca vai saber quem você é, enquanto você não permitir que Deus mostre a você quem você é. Agora, as condições que nós nos encontramos não devem nos levar ao desespero, mas devem nos levar à cruz, devem nos levar a Cristo. Eu me lembro que a minha primeira Santa Ceia, a primeira Santa Ceia que eu participei, foi feita por um pastor dessa instituição, pastor Flávio Garcia, se eu não estiver enganado, no ENA, em 1900, e você não precisa ter tanta curiosidade. E eu me lembro que ele lavou os pés de um garoto, e depois a congregação saiu, e aquela imagem foi inesquecível. E eu sabia muito bem o que Cristo havia feito em minha vida. E eu trabalhava com um amigo na vacaria, e nós tínhamos algumas incompatibilidades. E eu me recordo que eu fiquei na porta da igreja, esperando por ele, porque eu sabia que eu precisaria estar bem com ele, porque alguém me disse que eu precisaria estar bem com ele. Essa cerimônia é um momento em que nós temos que ser impressionados pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Esse não é o momento de indiferença. Isso não é um ritual vazio. Isto é vida e vida em abundância. Nós não fazemos nenhum movimento aqui, nem Bíblia aberta, nem louvor, nem oração sem propósito. E Deus trabalha na sua vida agora, para que você saiba o que você precisa, e você pode dizer: pastor, mas há áreas em minha vida, e eu não me sinto bem, eu não me sinto digno de participar da Santa Ceia. Se você sente isso, é porque Deus está fazendo uma obra em você, mas Ele não faz obra em você pela metade. Você pode se sentir indigno, mas Deus está estendendo a mão para você, como Ele estendeu para os 12 naquela noite em que ele foi traído. Eu estava na porta e eu sabia que eu precisava lavar os pés daquele meu companheiro. E foram passando os jovens, 20, 30, 40, e de repente eu o encontrei, e ele já estava com outro rapaz do lado. Eu me aproximei dele e disse para ele assim: amigo, eu queria muito lavar os seus pés. Aí ele disse: não, Lucas, eu já estou com um companheiro aqui. Eu disse: amigo, eu preciso lavar os seus pés. E eu me lembro que nós saímos juntos, a primeira vez em minha vida que participei de uma Santa Ceia, de um lava-pés. E de lá, eu lavei os pés dele, ele lavou os meus pés. Nós fomos para trás do dormitório masculino, tinha uma lua linda, era uma sexta-feira como essa, entrada do sábado, e nós oramos. E ali meu coração foi inundado por uma palavra que se chama graça. Deus nunca mostra sua condição para que você permaneça como você está. E você pode dizer: pastor, mas eu não posso. Eu poderia dizer algo para vocês: Santa Ceia não é para quem pode, é para quem precisa. E se você precisa, e se você quiser, o pão e o vinho está estendido para você. Em último lugar, nós olhamos para a cruz, olhamos para o alto,
Olhamos para dentro, e no verso 33 diz assim: meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E Paulo está aqui dizendo que em momentos como esses, a salvação é algo pessoal, mas a nossa caminhada para o céu é em comunidade. Você crê nisso? Nós caminhamos para o céu, orando uns pelos outros, fortalecendo uns aos outros, apoiando uns aos outros, intercedendo uns pelos outros, confessando nossos erros uns aos outros, porque cremos que é no corpo de Cristo que a graça de Deus se manifesta. Quando participar de uma Santa Ceia, olhe para a cruz, olhe para cima, olhe para dentro e olhe ao redor. Que este lugar seja um lugar de paz, de perdão e de restauração para todos nós. Ao participar daqui a alguns minutos, com pão e com vinho, que são símbolos do corpo, do sangue de Cristo, a sua experiência com Deus nessa noite seja plena, seja larga, seja profunda e, acima de tudo, que seja real. O pastor Henrique já me informou que depois a gente precisa sair em algum momento para ministrar às pessoas que não puderam vir, porque nós somos corpo de Cristo. Porque nós somos corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, ninguém pode ser esquecido, porque a salvação é individual, mas a nossa caminhada para o céu é em comunidade. Que Deus nos abençoe nessa noite, e que o Espírito Santo trabalhe de forma impressionante, tocando aqui dentro, nos fazendo olhar para a cruz. Que o Espírito Santo nos dê fervor para encontrarmos um dia com a razão da nossa esperança, que é Jesus Cristo, quando esse céu for rasgado pela glória do Senhor, quando Ele chamar vários nomes e chamar o seu nome, que nós sejamos impressionados pelo Espírito, para descobrir quais são as nossas necessidades, e saber que o Senhor é capaz de trabalhar de maneira suficiente em cada uma delas. Que nós sejamos sensíveis, que nossos joelhos devem estar dobrados, mas que as nossas mãos possam estar unidas umas às outras, porque nós precisamos do sangue do Cordeiro para sermos salvos, mas precisamos da ternura, da afeição, do carinho e do apoio um do outro. Que Deus nos abençoe. Amém. Há coisas em nossa vida que só o Senhor sabe, querido Deus. Há capítulos que guardamos só para nós mesmos, mas o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, e o Senhor é capaz de arrancar do nosso coração, o Senhor é capaz de arrancar do nosso coração aquilo que o Senhor não colocou, e o Senhor é capaz de preencher todos os espaços da nossa vida com a Tua presença. Que ninguém aqui neste lugar, ou em qualquer outro lugar, se sinta derrotado, que não permaneça na condição de um fracassado ou de uma fracassada, porque Cristo na cruz, Cristo na tumba e a tumba vazia, Cristo com as mãos levantadas no santuário celestial, é a certeza absoluta da vitória que vence o mundo, a nossa fé. E é por isso que nesse momento, Senhor, eu te peço que tudo aquilo que foi reservado para esses momentos, que o Teu Santo e bom Espírito nos dirija, e que todos aqui neste lugar sejam abençoados,
em nome de Jesus. Amém. Porque Cristo vive, nós temos a certeza de que todos os nossos temores desaparecerão. Porque Cristo vive, temos a convicção de que nós também viveremos nele. Porque Cristo vive, temos a certeza de que todo medo vai se acabar para sempre. Porque Cristo vive, temos a certeza de que aqueles que estão nele não sofrem condenação nenhuma. Porque Cristo vive, nós temos absoluta certeza de vida eterna. Porque Cristo vive, não existe crise que não seja superada por sua presença. Porque Cristo vive numa luta que não seja vencida. Ó Deus, glorificado seja o teu nome, porque o que o Senhor é capaz de fazer em nós, porque Cristo vive, é muito maior do que nós podemos imaginar, sentir ou perceber. Nos ampara sempre em teus braços de amor e nos ajuda a vivermos toda a vida que o Senhor tem para nós. Que tua graça e tua bondade acompanhem a todos nós, em nome de Cristo Jesus. Amém.